Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora e o local que nos estejam a ouvir. Vamos hoje dar mais um programa com divergências, ou com divergências, depende da leitura que queiram fazer. Tenho comigo hoje o Carlos Brás, do Partido Socialista, o João Luís, do PSD, porque à direita do PSD não pode aparecer o Vítor Ferreira da Silva e à esquerda do Carlos Brás também não pode aparecer o Rui Feijó. Portanto, ficamos aqui com o Bloco Central para discutirmos as questões que estão na berra. E começaria precisamente pelo início do ano letivo. Como sempre, o ano letivo é sempre uma dor de cabeça para os governos, seja ele qual for. E este ano não é exceção. Falta de professores, o número de alunos não tem vindo a subir, mas o número de professores tem vindo a baixar. E isto tem sido recorrente. Que soluções já que há que se pode discutir para que este problema deixe de existir ou seja minimizado? Carlos Brás, tu como proponente do tema, dou-te o privilégio do início da conversa. Boa tarde também a quem nos acompanha nas redes. De facto, como tu dizias, Figueiredo, o início do ano letivo é todos os anos uma dor de cabeça para o Ministério da Educação. E este ano não é diferente, embora o PSD, quando estava na oposição e até durante a campanha, fazia crer que teria a solução para os problemas todos e que a solução seria despejar dinheiro em cima do problema. Assim não foi e assim não será nunca, com certeza, porque há questões de fundo que não se limitam às questões da remuneração, às questões da carreira, às questões da recuperação de tempo de serviço, que é preciso resolver na área da educação. Eu diria que não há falta de professores generalizada. Nós, o Partido Socialista, fez uma ronda no país todo e nós também no Distrito de Porto, pelos diversos agrupamentos de escolas, e o que nos tem reportado não é exatamente falta de professores, porque eles têm sido colocados, aliás, ainda hoje o decreto para a realização do concurso extraordinário de colocação. Agora, há falta de professores em alguns territórios do país, nomeadamente Lisboa, Val do Tejo e o Norte não registra grande falta de professores. Há um problema de colocação que não tem a ver com a escassez de professores, tem a ver com as zonas pedagógicas e as áreas onde eles são colocados. Há, pontualmente, em uma ou outra disciplina, também alguma dificuldade, mas penso que o grande problema será a distribuição homogénea pelo território do país dos professores. E, obviamente, que esta questão de subsidiar a deslocação de professores só para algumas escolas vai introduzir aqui discrepâncias graves e tensões dentro da classe que eu acho que seriam desnecessárias, porque numa determinada escola de Lisboa o professor tem subsídio para se deslocar para lá, na escola ao lado o mesmo professor ou um professor de origem semelhante não tem subsídio para se deslocar para lá. E, portanto, isso introduz alguma divergência e alguma desigualdade até entre professores, entre cidadãos. Portanto, acho que isso que é. Agora, a escola tem outro tipo de problemas para além da colocação de professores, não é? Que todos os anos também vem ao de cima nestas alturas. Há falta de vigilância, o programa Escola Segura não está implementado em todos os agrupamentos. Há o problema da videovigilância também, há o problema dos telemóveis, é uma questão que hoje está muito na atualidade, a questão das direções das escolas terem autonomia para decidir se impõem a proibição ou não, mas depois também, ainda hoje nos dizia um diretor de agrupamento que o Governo deu a prerrogativa aos diretores dos agrupamentos de optarem por proibição ou não de telemóveis. Mas depois vem pedir aos que não proíbem que justifiquem porquê. E, portanto, há algum mal-estar junto dos diretores dos agrupamentos de escolas, porque se é autonomia, é autonomia. Não é preciso depois estar a explicar se a opção foi pela proibição ou se a opção foi pela permissão de utilização de telemóveis. E basicamente são estas as questões que eu tinha relativamente ao ano letivo. A questão dos manuais escolares está a funcionar relativamente bem, da reciclagem dos manuais escolares está a funcionar relativamente bem, com um outro caso pontual. Tem-nos sido reportado também grandes dificuldades
com inúmeros alunos cuja língua materna não é o português, portanto, filhos de imigrantes, sobretudo não PALOP, porque nos PALOP a questão da língua não é uma barreira, eles entendem muito bem o nosso português. Agora, a questão é esta última vaga de imigração com mais origem da Índia, sim, a utilização do Bengali. E eles não falam mais nada a não ser Bengali, os miúdos. E os diretores das escolas estão com muita dificuldade em criar programas de apoio à língua, quer para os alunos, quer para os pais. Porque também é importante que os próprios pais deles sejam familiarizados com as línguas. Nós precisamos dos imigrantes, é óbvio que precisamos deles, eles são bem-vindos, mas temos estas necessidades de adaptação que é preciso acautelar, nomeadamente com a língua e a integração. Muito bem. João, uma das propostas que o PSD tem vindo a debater para uma resolução quase que, não direi imediata, mas minimizar o efeito, é o recurso a professores reformados. Será isto uma solução? Ou, de facto, vamos continuar a ter estes problemas que são recorrentes? E já agora, uma nota sobre a língua bengali. Conheço uma comunidade bengali no Porto, em que, de facto, eles têm um respeito enormíssimo à língua. E os monumentos que eles gostam, que eles criaram, foi o monumento à língua bengali. Por isso é que, de facto, temos que fazer um esforço maior para os adaptar cá dentro. Claro. Acho que nós também temos, Camões ajudou-nos, e temos a comunidade camoniana, que é Camões estudado na Europa. Portanto, eles também têm cá esse... Instituto Camões. É o Instituto Camões, faltava-me o termo. Eles têm cá, digamos, o monumento à língua bengali. Mas não era isso que estávamos a falar. Só uma mera curiosidade. Certo. João. Boa tarde. Primeiro, comentar aqui o painel e também quem nos ouve através das redes. Relativamente a esta situação do início do ano letivo, e primeiro abordando aqui questões que foram lançadas pelo Carlos, eu há aqui uma parte que discordo logo de início com o Carlos, que falou que a situação, ou seja, uma das soluções que o Governo executou logo, foi despejar dinheiro para cima do problema da educação. Eu não creio que seja despejar dinheiro, uma vez que, nós todos sabemos, a carreira dos professores já estava congelada desde o tempo da Troika. Por isso... Já antes. 2010. Pronto, ou seja, já há vários anos não é verdade, que os professores... Ela foi descongelada pelo PS. Foram todas. Não, mas é assim. Mas o que é certo é que há aqui uma reposição de tempo de serviço dos professores. Foi feito um acordo da ADIE e deste Governo, neste caso com 7 sindicatos. Houve 5 que ficaram de fora e não vale a pena falarmos disso porque um deles vale a pena mesmo, não é? Um deles não nos surpreende. E essa reposição, já sabemos que vai ter um impacto de 40 milhões para o atual orçamento. Ou seja, houve uma reposição. O acordo que foi feito foi de 25% por ano, ou seja, fazendo 2 anos e 10 meses. Ou seja, daqui a 2 anos e 10 meses estará concluída essa reposição. Por isso, estou em crer que é repor-se justiça, é dar-se a volta aqui a uma situação que é uma classe que estava a ser bastante prejudicada. Depois, relativamente ao tema dos subsídios e também do apoio à renda que é dado aos professores, era um projeto de lei que tinha sido iniciado pelo anterior Governo. Entretanto, houve algumas alterações e creio que, de certa maneira, o Governo que vem propor é organizar o que vinha sendo proposto. Porque não é possível haver um subsídio de deslocação e, ao mesmo tempo, um apoio à renda. Isto seria injusto para determinados professores. Por isso, distinguiu-se o que é um subsídio de deslocação e um apoio à renda com valores máximos, com distâncias também máximas, porque tem aquela questão dos 70 km, exatamente. Pronto, ou seja, existe aqui uma reformulação e uma melhoria do que é esse apoio. E, entretanto, também temos visto, nas últimas semanas, que tem existido um contacto constante entre o Governo e autarquias locais. Veja-se o exemplo da Câmara Municipal de Lisboa e do Oeiras, que têm encontrado e têm apoiado para várias soluções ao nível do alojamento para os professores. É este trabalho que eu acredito
que ajude de certa maneira a tornar a profissão mais atrativa, porque a grande perda de professores, quer queiramos, quer não, tem a ver com a perda de atratividade da profissão. Há poucas pessoas que o querem ser, por causa dos baixos salários, por causa também de muitas das vezes olhar-se muito para o aluno e pouco para o professor, defender muito mais o aluno do que o professor, e sabemos que há situações nefastas que acontecem dentro das escolas. E pronto, também queria dizer, ao mesmo tempo, voltando à questão dos salários, isto também ajuda a que nós vimos como é que foi o ano passado, ainda sobre a governação do Partido Socialista, em que estávamos constantemente em greve nas escolas, e muito por causa daquela associação que entretanto foi criada, de sindicato do STOP, e tudo por causa dos salários e da falta de apoios. Acho que esta negociação e este acordo, de certa maneira, não digo que vai acabar com as greves, mas vai minorar, e essa tensão terminará, porque, quer queremos, quer não, havendo as greves é prejudicial para a classe de professores, mas quem acaba por ser prejudicado... As pessoas não é assim tanto porque eles recebem na mesma, não é? Sim, mas são os alunos. Os principais prejudicados são os alunos. Por isso, relativamente depois à questão que me colocaste, dos reformados, pode ser uma solução, a partir do momento em que haja quem a aceite, não é? Agora, foi uma proposta que foi feita, pelos dados que eu vi, não houve muitas pessoas, não foi muito atrativo. Não foi muito atrativa, não houve muitos professores interessados em voltar a dar aulas. Agora, é uma área difícil, é uma área que temos que olhar com seriedade e com pragmatismo, porque estamos a formar pessoas e, faltando professores, faltando quem nos ensina, estamos a enfraquecer o que é o nosso futuro enquanto país. Isso é uma realidade, infelizmente, mas uma das coisas que me choca e que me tem chocado nesta questão dos professores e na questão dos médicos e no SNS e na educação é o elevado grau de absentismo nestas profissões. Sim. Acho que é preocupante e que nos devia preocupar a todos. E isto, de facto, o João tem razão, porque ao longo dos anos os baixos salários foram a nota dominante. Porque também nos endividamos, temos que pagar as dívidas, temos que poupar e às vezes o dinheiro chega para tudo. Nós em casa gostaríamos de dar tudo aos nossos filhos, mas às vezes... Não dá para tudo. Carlos. Eu queria só pegar nas palavras do João, porque eu acho que as reivindicações dos professores são inteiramente justas quanto à recuperação do tempo de serviço. Agora, a minha questão é, e as outras classes profissionais todas que tiveram carreiras congeladas? Sim, muitas são negociadas, como as polícias. Não, há muitas que nunca recuperaram o tempo de serviço. Sim, a maior parte delas não recuperaram, não é? Nem sequer era uma reivindicação. Também. Não foram recuperados no Oficiário de Justiça. A Autoridade Tributária também não... Mas está a haver debate. Depois está a haver debate, mas os professores já têm. Negociação e tudo. Os professores já têm a reivindicação satisfeita. Depois também queria dizer outra coisa, porque a propósito do início do ano letivo, fizemos a referida ronda pelos agrupamentos de escolas, e, em alguns casos, foi-nos reportada que já havia alguns professores reformados a aceitar. Houve um agrupamento de escolas Matosinhos que perdeu 100 professores, desses 100 recuperou 30. 30 aceitaram continuar lá. É até satisfatório, então. Sim. Nesse caso, foi o caso com números mais interessantes dos que eu vi. Se fosse 30% já não era mau, já era capaz de colmatar uma brecha, não é? Depois, uma outra nota que ressalto destes contactos com os agrupamentos de escolas e com os respectivos diretores é que no primeiro dia de aulas houve uma imensa quantidade de atestados de doença metidos por professores. Seria caso para dizer que o início do ano letivo causa alergia a muitos professores. Há uma enorme quantidade de atestados de professores que foram metidos no primeiro dia de aulas. Informação que nos foi prestada também por diversos diretores de agrupamentos. Carlos, mas isso também não terá a ver com o facilitismo, digamos, entre aspas, o facilitismo de meter baixa, porque o anterior governo, para colmatar uma situação, resolveu ou permitir que esteja 3 dias ou que qualquer um possa... Estou a perguntar. Estás a perguntar se a baixa automática se veio ajudar. Não, acho que não, porque quem metia baixa metia na mesma, e ao médico, a diferença é que não vai ao médico por 3 dias, mas também não é remunerado, não é? Nesses 3 dias. Portanto, se forem baixas para além do 3º dia, tem mesmo que ser um médico a passá-las. Essas automáticas foi uma medida para aliviar só
as consultas no médico de família, assumindo o próprio que fica sem a remuneração dos 3 dias. Não é? Força. Se calhar, porventura, até pode ser por o ano letivo ter começado mais cedo. Está tão bom tempo, querem ir aos banhos, as pessoas, não sei. Se calhar. Não quero ser mal. Sem qualquer desconsideração, Já vamos ter que alterar a data do início do ano letivo. Tem que atrasar um bocadinho. No meu tempo era 5 de outubro, ou 7 de outubro. 7 de outubro. Agora estamos no início já começamos. Mas já agora, por causa do congelamento de carreiras, é uma das questões que há muita gente que me coloca. João, e é para ti a pergunta. E os reformados, aqueles que entretanto ficaram reformados? Relativamente ao... Nunca vão recuperar o tempo de serviço perdido. Não é só recuperar. A própria reforma foi congelada, não é? Certo. E nunca mais vão ter a recuperação nem da carreira, porque já estão reformados, nem do salário que perderam entretanto. Foram reformados. Os reformados têm um problema em relação a todas as outras classes. É que não podem fazer greve. Claro, esses aí. Não, mas têm agora a opção de poderem voltar a dar aulas, não é? Por isso. Mas não vão recuperar o tempo, se calhar não recuperam o tempo de serviço. Pergunto eu. Essa parte técnica também não tenho. Não, isto foi só uma parte. Uma boa pergunta. Mas era uma parte, não é? Não recupera. Nem foi contado para cálculo da reforma. É esse o grande problema que me colocam, é da injustiça. Sim. Que muita gente que veio reformada no período da Troika, da função pública, como é evidente. Qualquer reformado que se tenha aposentado ano passado, certo, já não recupera. Claro. Já não recupera. Mas eu não falo só do tempo, é do salário que eles cortaram, que depois na reforma também não foi... Pois, não foi repercussão na reforma, não é? Mas o que eu acho que fica claro é que, pronto, é que há aqui uma reposição e fazer-se justiça ao que tinha sido nestes últimos anos. Sim. É isso. Sim, eu penso que... Sim, eu acho que... área. Agora, também sabemos todos que o Governo anda a falar com outros sindicatos, com outras áreas de trabalho, para também repor-se salários e porque também o que é que nós temos visto ao nível económico é que tem havido um crescendo de inflação e de tudo, e os salários têm que acompanhar o custo de vida. Isso não há dúvidas. Isso é importante, porque de facto temos os mais baixos salários da Europa. Não é verdade isso. Quer dizer, da Europa desenvolvida, não falo da Bulgária ou da Letónia, ou da Lituânia. Pela Roménia, por isso. Não fomos, não, em salários não. Económico, não é? Não. É per capita só. Isso é um erro que tem. É um erro. Por acaso quem visitar a Roménia. Mas já nos ultrapassaram. Por não, só no PIB per capita, porque eles estão a perder população. Não só. Porque eles têm grandes empresas alemãs, que lá estão. Sem baixos impostos. Baixos impostos e essas coisas todas têm permitido. Mas não quero ir viver para a Roménia. Não. Nunca lá fui. Nunca quero ir viver para a Roménia, porque eu até conheço alguns romenos. E pronto, não digo mais. Mudando de assunto, mudando de tema, fomos confrontados pela fuga de 5 perigosos indivíduos da cadeia de Vale dos Judeus. A ministra respondeu tardiamente, mas se calhar à espera de melhor informação para melhor informar os portugueses. Mas, de facto, já são assuntos a mais. Faz lembrar o assalto ao paiol de Tancos. Só faria-se agora regressassem 6 em vez de 5. Sim, é verdade. Gostei dessa. João, o que é que se... Quer dizer, depois a culpa é sempre do outro, é do chefe, eu costumo dizer o chefe máximo do pessoal mínimo. Quer dizer, estas responsabilidades... Deixa começar por discordar de uma coisa que disse, porque não eram 5 perigosos. Pelos vistos, acho que eram 3, não sei agora de cabeça, porque um deles ou 2 deles estariam a cumprir uma pena mais pequena e por isso não eram... ou seja, não eram os criminosos de alto risco. Não havia também justificação para eles se encontrarem numa cadeia de alto risco. Agora, tudo isto... Mas isso é um problema judicial, mas isso vamos lá chegar, se calhar vamos falar... Certo. Mas isto também está dentro aqui do... A transferência está dentro do problema. Porquê? Porque, falando de uma forma geral, tem existido, e isso não há dúvidas, um desinvestimento brutal nos estabelecimentos prisionais. Estamos a falar de cadeias que não têm o mínimo de condições, que também com os recursos humanos muito mal geridos, com um excessivo número de diretores internos, e que isso não... Interinos. Interinos, sim, perdão. Em que não há qualquer tipo de justificação para que isso aconteça.
guardas prisionais com carreiras também nada atrativas, com trabalhos mal remunerados, com pouco apoio ao nível psicológico, com pouco apoio em vários aspectos, até ao nível de saúde e tudo. Organização das cadeias, lá está, com essa situação em que misturam presos preventivos com pessoas a cumprir penas, não é? Que já tenham sido condenados, de pequenas pessoas que estão a cumprir, de arguidos que estão a cumprir penas grandes e outros pequenas penas, ou seja, misturam tudo, e isto leva a quê? A uma desorganização brutal do que é o nosso sistema de prisional, e depois também uma outra situação que também é pouco falada, mas foi agora também exposta por alguns sindicatos de guardas prisionais, que é termos também arguidos a cumprirem penas há mais de 25 anos. Então nós não temos uma pena máxima de 25 anos? Temos, mas não, muitas vezes não é aplicado. Os cúmulos jurídicos deviam de ser feitos aos arguidos, e faz com que existam pessoas que lá estejam 30 anos, 35 anos, e pronto. E isto faz lembrar os doentes que deviam ter alta e que não têm família, ficam nos hospitais. Nos hospitais. Exatamente. Isto leva a que depois, claro, social. em que tenhamos prisões que estão completamente cheias, cheias de pessoas, e depois tudo isto também, claro, depois também há ali muitos interesses que se geram. Houve até agora recentemente, foi na semana passada, uma reportagem da SIC Notícias que expôs isto. Ou seja, agora não é questão de o empurrar para aqui, para acolá, porque pronto, todos nós vimos em que houve a justificação de que o anterior governo, é verdade, tivemos um governo de 8 anos e que nada foi feito, ou muito pouco foi feito. Houve também um relatório em que dizia, que era uma coisa completamente hilariante, que não tinham ligada a rede da cadeia ligada à eletricidade, e não tinham porque havia uma sobrecarga no sistema elétrico, por isso tinha que estar desligado. Isto é completamente surreal, não é? Ou seja, tudo isto é uma matéria em que, não há dúvidas, tem que haver um investimento, porque um país onde não se consegue ter um sistema prisional organizado e fazer as pessoas cumprirem as penas, porque a pena, lá está, não é só castigar o arguido, também, e isso aí também falha muito o nosso sistema, que é não conseguirem trabalhar ao nível de ressocialização do arguido, para terminando a pena de vir... Mas aí foi onde o anterior governo melhor esteve, na reinserção social. Os números dizem que o número de psicólogos e de apoio social que é baixíssimo, não é? Que é uma coisa... João, não há aqui um problema também de justiça, que por tudo e por nada manda prender uma pessoa. O mandar prender, isso aí já... Mas o mandar prender depende da fase, não é? Porque não, eu estou a perguntar porque o João é jurista e é advogado, e como tal terá muito mais à vontade para responder a esta questão. Eu admito que existam áreas... Das preventivas, não é? Sim, que há algum excesso. E determinados tipos de crimes que manda-se logo para a preventiva, e depois, quando vai a julgamento... A preventiva nunca mais acaba. Nunca mais acaba, depois vão renovando, e depois, tanto quando chega a julgamento, acaba por vir cá para fora, não é? Vai saber, e não há nada, não é? Agora, lá está, isto tem muito a ver com determinados crimes, às vezes crimes da moda, porque há determinados crimes que por exemplo, agora o tráfico de droga hoje em dia é um crime que eu vejo pela minha atividade profissional, que poucas vezes leva alguém a cumprir uma pena de prisão, só se for uma quantidade brutal de droga. Mas existem outros tipos de crimes, mais ligados a crimes conjugais, que qualquer coisa leva logo a uma prisão preventiva. Mas não seria melhor, por exemplo, a prisão domiciliária com recurso à pulseira, que fosse mais comum do que efetivamente tem sido? É verdade, mas isto, uma coisa é certa. Até para o horário público, não é? Sim, exatamente. Diminuir o número de presos na cadeia, claro. Não haver necessidade de tantos guardas prisionais. Nós, quando começamos a falar de justiça, de Ministério Público... Pronto, nós vamos falar daqui um bocadinho de tudo. Vou dar a palavra ao Carlos para ele acrescentar alguma coisa. Bom, de facto, esta invasão da cadeia deixou-nos a todos assim um bocadinho atónitos e trouxe à realidade, ou pelo menos à agenda mediática, um conjunto de situações que nós desconhecíamos, eventualmente a maior parte dos portugueses desconhecia. Mas eu queria começar por dizer que achei que a resposta da Sra. Ministra podia ter sido mais cedo um bocadinho, deixou-nos muito tempo em suspense, sobretudo na questão de transmitir segurança à população, que era esse o fundamental, e dar alguma explicação do que é que foi, sem comprometer a investigação interna, dar alguma explicação do que é que aconteceu.
Depois também verificámos que o tempo de reação e do alerta foi demasiado longo. Claro que houve astúcia por parte dos invadidos em aproveitarem o dia da semana com menos guardas, em aproveitarem a mudança de turno. Eles estudam isso tudo. Em aproveitarem isso tudo, mas claro, As redes elétricas desligadas. era o que dizia um responsável. Nestas questões de segurança não pode haver rotinas, porque quando há rotinas, elas são apreendidas. Isso é dos filmes, não é? Não pode haver rotinas, pelo menos as rotinas têm que ser sistematicamente alteradas, porque senão depois os criminosos apoderam-se das rotinas e encontram as vulnerabilidades. Também corroborar o que disse o João sobre a quantidade de direções e de cargos de direção interinos não nomeados. Agora está muito na moda não se prover definitivamente os cargos. Acontece muito. E eu entendo qual seja a razão. Não pagaram. Não, a questão não é só essa. É não pagar depois a rescisão e não é só essa a questão. Eu entendo que, por parte dos políticos, há a tentação de ter as direções mais na mão. Pois. E ele, sendo interino, está sempre completamente vulnerável e completamente dependente do cargo político. Ou melhor, mais dependente do cargo político do que em condições normais. Mas também ficamos a saber que o rácio de guardas prisionais por população reclusa é adequado. O nosso está na média da União Europeia. Não temos falta de recursos humanos. Ao nível de Mas isso guardas passa-se prisionais, mesmo na saúde, nos juízes. O problema é desmotivação, não é? Dos profissionais. O problema é esse. Também a nossa taxa de evasão não é acima da média, pelo contrário, é baixíssima. É baixíssima. A nossa taxa de evasão, há países, os tais da Europa civilizada e rica, como tu dizes, em que os prisioneiros fogem em quantidades muito maiores do que Portugal. Portanto, não há aqui. Agora, nota-se uma falta de gestão e de organização muito grande. Mas isso é o problema do país, não é? E de liderança. Só que aqui tem consequências desta natureza. Há 5 indivíduos perigosíssimos à solta e a pôr em risco a população toda. Depois há uma outra coisa que, se calhar, aqui já é da área judicial. Eu não percebo porque é que demorou 4 dias a emitir mandatos de captura. Porque é que não foi no próprio dia? Não entendo muito bem porque é que se demorou 4 dias a emitir os mandatos de captura. Alguém dizia, por exemplo, que se a polícia espanhola tivesse visto os presos, não os podia prender. No dia seguinte, ou no próprio dia, ou 2 dias depois, não tinha mandado. E, portanto, essa questão, aliada à outra, que eu também não percebo porque é que aconteceu, da mudança de prisioneiros de cadeia, sobretudo prisioneiros de elevado risco, mudar-nos para ali, permitiram que eles se encontrassem e que em conjunto organizassem a fuga. A única coisa que eu discordo do Carlos realmente é relativamente quando disse do atraso da ministra falar perante... Acho que 72 horas é muito. 48 tinha sido adequado. Não achei porque, pronto, ficam à espera do relatório para perceber... O relatório não temos, nem vamos ter. Estamos a falar de um sábado para uma terça-feira. E parece-me perfeitamente... Mas aí as críticas separam-se. Ou seja, há quem considere... Não, situações em que reagir muito em cima, às vezes Às vezes dá. No imediato não. No imediato também acho que não. Mas agora, 72 estamos a horas falar parece de um demasiado. sábado para uma terça-feira. O problema do político é que não tem fim de semana. Esta semana também tivemos o problema da gaguez da Lucília Gago. Gaguez, sim. Ela não gagueja, Figueiredo. Eu acho que ela é muito... Até prolixa. Fala muito e diz pouco. Mas diz muito. Não, que ela diz muito, acaba por dizer muito. Acaba por dizer muito da arrogância pessoal, acaba por dizer muito da forma como ela vê o Ministério Público. Nós temos que ser sinceros. Quer dizer, agora, qualquer procurador que não mande para a cadeia preventivamente um Presidente de Câmara nem é procurador. Tem que ser, faz parte da carreira e do currículo deles. Mandarem alguém para a cadeia ou pelo menos sair no jornal, porque pior do que a cadeia às vezes ainda é o julgamento de quiosque e da opinião pública. Eu acho que é isto que espero que agora que no próximo isto possa ser corrigido. Claro, e a outra questão, ninguém fala das fugas de informação que existem no Ministério Público. Muitas vezes ela foi interrogada sobre isso. Uma série, já sabemos quais são os jornais, não é? São os mesmos, em que saem as decisões, saem toda a investigação e eu costumo fazer situações em que a comunicação social chega primeiro que as autoridades, que vai fazer a busca e a apreensão.
Eu acho que... E esta procuradora foi muito infeliz, só para concluir, foi muito infeliz na forma como se achou acima de dar explicações aos portugueses. É uma coisa que considero abominável em democracia, já com 50 anos de democracia, haver alguém ou algum cargo que esteja acima do escrutínio dos portugueses e que não dê satisfações e que acha que não deve dar. Esse é, na minha opinião, o grande problema da justiça portuguesa, em que temos um conjunto de magistrados e de juízes em que façam o que fizerem, não têm que prestar justificação para ninguém. Sabemos, temos o Conselho Superior da Magistratura. É todo o mesmo... faria do mesmo saco, não é? Mas alguém é penalizado por algum engano? É verdade também. Pronto, exatamente. Sabemos que existem casos, mas são muito poucos. Agora, felizmente, há coisas que correm francamente bem, mas também há muitas que correm mal, e pronto, é o exemplo do que foi dito estes dias pela Procuradora, em que realmente a forma como presta aquelas declarações, com uma altividade que não se compreende, e quase como se fosse uma entidade superior, ou o que quer que fosse, e não pode ser assim. Isto temos de repensar seriamente no nosso sistema judicial. Essa reflexão sabemos que tem que ser feita, quer queiramos, quer não. Mas com calma. Com calma, sim, mas principalmente isto tem que ser de um acordo do Partido Socialista e do Partido Social Democrata. Também sabemos que existe um conjunto de políticos que não querem essa discussão, gostam mais de falar da espuma dos dias e que a justiça e que a política se quer intermeter na justiça por interesses próprios, mas portanto isto são assuntos muito sérios que nos têm que levar a uma reflexão, volto a dizê-lo, bastante ponderada, porque nestes termos não podemos continuar. É apreciável. Era isso que eu ia dizer. Era o que eu ia precisamente dizer. É apreciável o esforço. Lançar através do secretário-geral, já lançou o desafio. É apreciável o esforço do Rui Rio para debater seriamente a questão da justiça. Mas pelo contrário, tem-lhe batido fortemente por causa disso. Porque... E ela própria, a própria Lucia Legal. Eu, por acaso, no outro dia ouvi-o. Mas ele já foi há vários anos, mas na altura já o Partido Socialista, o António Costa, assim não o pretendeu. Não, mas eu agora, sem falar no caso de influência... Mas também não sei. Sem falar no caso de influência, aquele caso da Madeira é qualquer coisa vergonhoso. É outra situação, exatamente. E uma das coisas que me tem preocupado muito... Uma das coisas que me tem preocupado muito no Ministério Público é que ele, de facto, não é capaz, não tem sido capaz de investigar a origem da fuga de informação. E estamos a falar de 3 ou 4 pessoas que estão detentores da informação. Não será incapacidade, pode ser é opacidade. Se calhar será opacidade. De investigar, não? Ou pouca vontade. Foi um prazer estar convosco, aliás é sempre. Esperemos que para a semana haja mais. Foi um prazer. Tenham uma boa audição e não se esqueçam de registar, subscrever a Rádio Transforma. Muito obrigado.